Paradigma. Nossas crenças mais fundamentais são construídas com as informações transmitidas pelos pais ou educadores durante os anos de formação da personalidade, particularmente nos primeiros 7 anos de vida. Por sua vez, os conteúdos a nós transmitidos não passam de interpretações da verdade aceitas por aqueles que nos educaram. São suas próprias crenças, boas ou não, que nos são incutidas numa fase da vida em que estamos totalmente vulneráveis à influência das autoridades. Isso está bem expresso no axioma da programação neurolinguística que diz: o mapa não é o território. Isto é, o mapa nada mais é do que a representação de um território. Da mesma forma, nossas crenças são apenas interpretações da realidade. Parte das crenças nasce também do aprendizado resultante das experiências que tivemos no decorrer da vida, além da influência que sofremos diariamente dos meios de comunicação, instituições de ensino científicas e religiosas. As crenças agem como verdadeiros filtros e determinam a forma como captamos os estímulos sensoriais que nos chegam e logo como percebemos o mundo. Da mesma forma, norteiam nossos pensamentos e sentimentos, que são as bases de nossas ações e comportamentos. E nossas ações e comportamentos, em última instância, determinam os resultados que obtemos em tudo que fazemos na vida. Algumas crenças limitam muito a expressão do potencial humano, podem abortar a manifestação dos talentos e solapar o desenvolvimento pessoal, sem que o indivíduo se aperceba disso, como um inimigo oculto e sorrateiro. Essa é a grande questão: as pessoas não percebem que têm crenças limitantes e que essas crenças influenciam suas vidas o tempo todo. Mesmo quando percebem, nada fazem em relação a isso porque acreditam ser muito difícil, ou até mesmo impossível mudá-las. Tudo isso acaba gerando o sentimento de impotência, frustração e fracasso. Paradigma pessoal é o sistema de crenças em que a pessoa vive. Ele foi implantado desde o nascimento e passa a condicionar toda a sua vida. Normalmente são crenças limitadoras que impedem sua evolução em todas as áreas. Sendo uma informação, qualquer crença pode ser trocada por outras do seu melhor interesse. Com a transferência de informação fica fácil a pessoa perceber essas crenças limitadoras e substituí-las. É preciso considerar sempre que somos um campo eletromagnético e atraímos tudo o que pensamos e sentimos, consciente e inconscientemente. Sendo assim, atraímos os resultados oriundos de nossas crenças. Pode-se perceber o paradigma de uma pessoa de várias formas: como ela se veste, como se alimenta, como anda, como se expressa corporalmente, o que lê, o que compra, quais os pensamentos mais profundos, quais os sentimentos de fundo, como se comporta, como trabalha, o que estuda, como conversa com os amigos, colegas, chefe, relacionamentos, faz sexo ou faz amor, como trata a mulher, como trata o marido, como trata os filhos, como planeja o futuro, como dirige o carro, para onde viaja, como trata os parentes, o que fala para os filhos, qual sua visão de mundo, como se autossabota, quais seus preconceitos, o que pensa do passado e do futuro, vive o presente, como reage às traições dos amigos, sócios, etc. Fica procurando problemas onde não há. Como é a percepção da realidade desta pessoa? Consegue soltar o que não serve mais? Procura entender como funciona o universo? Todos esses sentimentos, pensamentos e comportamentos emanam determinadas ondas com frequências específicas que atraem ondas com frequências semelhantes para nós por eletromagnetismo. Portanto, nós atraímos o que emanamos. Os acidentes de percurso são exceção à regra. O paradigma quântico. Todos os experimentos relatados nos livros, o campo, o universo autoconsciente, mentes interligadas, a dança dos mestres Uli, a realidade quântica, a ciência e o campo akáshico provam incontestavelmente que a consciência permeia a realidade, que a consciência é a realidade, que só existe uma consciência, que tudo é consciência. Através da mecânica quântica podemos explicar todos os fenômenos paranormais, toda a realidade interdimensional, o lado espiritual da realidade, as respostas às perguntas de onde vim, onde estou e para onde vou. Por sua vez, todas as demais ciências como a química, biologia, medicina, psicologia, etc., são entendidas através da mecânica quântica. O resto são detalhes. O colapso da função de onda acontece quando você faz uma escolha, conscientemente ou não. A sua totalidade é responsável pela escolha, os 12% conscientes e os 88%
inconscientes. Suas escolhas nos mostram quem você é. Isso é um fato. Toda nossa civilização tecnológica prova que a mecânica quântica está certa. O observador consciência é quem determina a sua realidade. A descoberta desse fato é uma das coisas que deixa toda pessoa que entende e sente isso na profundidade de seu ser, apaixonada pela mecânica quântica. Quando temos esse insight, mudamos completamente. Nunca mais somos os mesmos. Passamos a enxergar a realidade com outros olhos porque nossa consciência se tornou mais complexa e expandida. Se uma grande parte das pessoas entendesse e sentisse isso, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos. Automaticamente, a consciência dessa massa crítica mudaria toda a realidade política, econômica, social, sanitária e educacional no planeta. A ciência confirmou que a matéria é resultado de flutuações do vácuo quântico. Não é filosofia, não é esoterismo, não é misticismo. É preciso entender bem, senão tudo o que falam Amit Goswami, Jeffrey Satinover, William Tyler e Fred Alan Wolf os farão parecer um bando de físicos da nova era, como alguns dizem jocosamente. Por esta razão, se você não entender a física que está por trás do que eles falam, ficará pensando que estão delirando ao afirmar que você cria sua própria realidade. Se você contar isso para as pessoas, elas rirão de você, porque não entendem a física que está por trás da realidade. Temos de bater na mesma tecla e falar de mecânica quântica. Supomos que as pessoas levarão a sério o que se descobre nos laboratórios de física. Se não acreditarem, é melhor esquecer o conceito de criar a própria realidade e ficarem apenas apertando os botões do celular. Usem toda a parafernália eletrônica e ignorem o porquê daquilo funcionar até que venha um tsunami e tirem todos da zona de conforto mais cedo ou mais tarde. Então, o que faremos em relação à resistência coletiva frente à mecânica quântica? Basta citar esse nome para acabar com uma amizade. Uma cliente convidou um gerente de vendas para a palestra e agora ele não fala mais com ela. Será que essas pessoas não conseguem entender os conceitos que uma criança de 7 anos é capaz de entender? Será que é uma questão de QI? Ou é uma não aceitação da realidade? A reação da maioria das pessoas em relação à mecânica quântica mostra o quanto a humanidade é disfuncional. Essa é a explicação do porquê da humanidade estar nesta situação. Há milênios e milênios, a não aceitação da realidade. Cada um tenta impor o seu ego sobre a realidade. E como cada um cria a sua própria realidade, a discordância de visão de mundo cria uma sociedade totalmente disfuncional com todas as suas guerras, doenças, crises econômicas, miséria, insegurança, criminalidade, ditaduras, chacinas e massacres. Quando não há imposição do ego, só existe a harmonia e paz. Harmonia é quando duas ou mais pessoas colapsam a função de onda com o mesmo grau de consciência coerente com a realidade última. Isto é, estão em fase com a onda do todo do universo. Neste caso, a paz, crescimento, evolução, alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Todos os problemas que existem são criados pelos egos, que impõem sua visão de mundo sobre os demais, matam, estupram, dominam, escravizam, torturam, exploram. Quando uma pessoa se ilumina e luta contra isso, é classificada como louca. Lembre-se de que toda pessoa que é contra um sistema totalitário acaba sendo internada num hospício, ou melhor, dizendo instituição psiquiátrica. Fica mais bonito falar assim. Todo regime totalitário adora eufemismos. Leiam George Orwell. Sistema de crenças e criação. Podemos ficar aqui nos aprofundando neste tema e não mudarmos nada se você não reconhecer que exista algo de errado com as suas crenças. Você precisa entender que cada crença sua provoca o colapso da função de onda de Schrödinger e a consequente manifestação em sua vida. Mas, antes, precisa crer que tudo que existe é uma onda. Se não, entendeu o que acontece no experimento da dupla fenda e que tudo é uma onda, como entenderá o colapso da função de onda e que cria aquilo que pensa? Se entender que tem um observador dirigindo o comportamento do elétron, experimento, estenderá esse fato para a sua própria vida. Cada escolha que fazemos colapsa uma onda de possibilidade infinita. A escolha transforma a possibilidade em uma probabilidade. Existe uma onda de possibilidade, viajando pelo universo, cruzando o passado, o presente e o futuro, indo e vindo pelo universo inteiro. Trata-se de uma onda igual à de rádio, televisão, celular, GPS. É uma onda bem concreta.
Não é uma abstração ficcional. A onda de possibilidade está vagando pelo universo. Quando um ser consciente faz uma escolha, por exemplo, comprar o carro X, imediatamente essa onda é colapsada e vira uma probabilidade de ter aquele carro. Essa probabilidade será concretizada dependendo do tipo de crenças, do grau de autossabotagem, do tamanho da zona de conforto, da quantidade de traumas, bloqueios, tabus e preconceitos que o observador que colapsou tem. A probabilidade é que o carro entre na garagem dele. Só não entrará se não passar por todos esses filtros. Qualquer obstáculo como dúvida, por exemplo, anula a probabilidade e tudo volta a ser uma onda de possibilidade. A dúvida aborta. A probabilidade é extremamente simples. Quando você vai num restaurante e pede um prato, você tem alguma dúvida que o prato virá? Suponho que não. Normalmente ninguém duvida que o restaurante mova céus e terra e traga o prato que você pediu, certo? Então, qual é o sentimento que você tem? De certeza absoluta que o prato de comida virá. Pronto. É só isso. Pega esse sentimento e transporta para carro, casa, apartamento, barco, avião. Qualquer coisa que queiram criar na vida. É absolutamente o mesmo sentimento. Mas parece que ter esse sentimento e sustentá-lo é algo extremamente difícil para as pessoas. Veja bem, não é você quem está criando. Se entendesse que não é você sozinho quem está criando, acabaria a dúvida. Se entregar para o garçom e ficar tranquilo sem duvidar, receberá o que pediu. Então por que não entrega para o universo trazer o que você quer? Na verdade, indo mais a fundo ainda, não precisamos pedir nada porque nós somos co-criadores. Nós somos o próprio universo. Então, você não precisa pedir nada. Pensou, colapsou a função de onda. Recebeu. Fim. Contudo, se você não confia em você e não confia no universo, fica complicado. Trata-se de mais uma crença limitante. Por isso que entender o experimento da dupla fenda resolve todas essas questões. Se você entendeu que no experimento de escolha retardada, depois que o elétron passou, você fecha uma das fendas e ele se comporta da maneira que você quer. É a consciência do observador que faz com que o elétron se comporte do jeito que você quer. Tudo o que pensamos e sentimos, consciente ou inconsciente, criamos na nossa realidade pessoal mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável. Tudo que emanamos volta para nós. Tudo que semeamos, colhemos. Este é um fato que evidencia como funciona o universo. Quanto mais cedo isso for entendido, melhor, pois tudo na vida está dependendo deste entendimento. Dinheiro, prosperidade, saúde, relacionamentos, sucesso, etc. Quando algo não vai bem, seja em que área da vida for, é preciso analisar o sistema de crenças ou paradigma em que a pessoa vive, pela vida que leva a dar para saber qual é o seu sistema de crenças. Mesmo que a própria pessoa não consiga identificá-las, suas crenças estão por trás da maioria dos seus problemas. O sistema de crenças domina completamente a vida das pessoas. É a coisa mais poderosa que existe para o bem, ou para o mal, para a prosperidade ou para a miséria, para a saúde perfeita ou para a doença terminal. Tudo depende dele. Somos um campo eletromagnético que emana e atrai exatamente o que tem em si mesmo. A boa notícia é que esse campo é totalmente maleável. Podemos trocar seu conteúdo a qualquer momento para o positivo ou para o negativo. Basta trocar a frequência dele. Isso é feito através dos pensamentos e sentimentos oriundos do sistema de crenças pessoal. Todos os problemas podem ser criados ou resolvidos, mudando-se a frequência em que se vibra. Quando uma pessoa recebe uma transferência de informação, existe a possibilidade de trocar toda essa emanação e resolver todos os problemas, isto é, se a pessoa deixar trocar o sistema de crenças. O sistema de crenças é tudo em que você acredita, resultado de tudo que viu, ouviu e viveu. O subconsciente tira as conclusões dessas informações, vivências e as grava como uma crença, um condicionamento que passará a dominar a sua vida até que seja revisto e substituído. Alguns exemplos do que se ouve quando criança. Item dinheiro é sujo, vá lavar as mãos. Item dinheiro é pecado. Item o rico não vai para o céu. Item pobre nasce pobre e morre pobre. Item tem de trabalhar como um burro. Item nunca teremos nada. São infinitas as possibilidades de gravação de crenças, negativas ou limitantes, depois de gravadas no subconsciente. Comportam-se como um programa que dirigirá a vida da pessoa em todas as situações. Sempre que a pessoa progride e atinge algum desses
limites do sistema de crenças, ele será ativado. Problemas de todos os tipos surgirão e a pessoa perderá o que conquistou. Voltando ao nível antigo. Toda vez que está progredindo a pessoa arruma um jeito de boicotar tudo, autossabotagem. Inventário. Escuto muitas vezes as pessoas dizerem que não sabem as crenças que têm. Ora, é fácil descobrir isso. Um pequeno questionário esclarece a dúvida. Em que partido você votou? Em que candidato? Qual seu time de futebol? Que música você escuta? O que lê? Qual sua religião? Não tem religião? E a espiritualidade? É ateu? Acredita em quê? E o sexo? Relaciona-se com quem? Tem dívidas? Guarda dinheiro? Gosta de ganhar dinheiro? Sem culpa? Gasta sem necessidade? Progride no trabalho? Está bem de saúde? Que doenças tem? Explora-os demais? Manipula-os demais? Leva vantagem em tudo? É lógico que a pessoa pode responder uma coisa e fazer outra, mas os fatos da sua vida não mentem. Pelo que acontece, com ela sabe-se qual é seu sistema de crenças. Existe uma questão fundamental a ser lembrada. O universo é pura consciência. Sendo assim, seu movimento ocorre numa única direção, a do progresso, evolução, bem-estar, alegria, felicidade, prazer, beleza, crescimento, realização, fraternidade, prática do bem, amor incondicional, perdão, etc. Tudo que é positivo, bem, qualquer atitude contrária a essa direção natural gera problemas, somatizações, resultados negativos, mal. Isso é um fato. Quanto antes na vida se aprende isso, melhor. Normalmente se aprende por tentativa e erro, todavia isso sai muito caro. Portanto, quando alguém me fala que está fazendo tudo certo e que não tem resultados, é claro que não está fazendo tudo certo. É óbvio, em algum ponto existe um problema sério que precisa ser resolvido. Ela precisa entrar em fase com o universo. Ela precisa estar pensando, sentindo, agindo de acordo com o universo. Isso é indispensável. Sem isso não existe solução para nada. Por isso, há 2000 anos foi dito o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será acrescentado. Essa é uma diretriz perfeita, pura mecânica quântica. O que a pessoa busca emana, volta para ela. O foco está totalmente no positivo. Quando se vive assim, não se pensa em pagar a dívida, em ter de ganhar dinheiro, em arrumar namorado, em curar doença, etc. Não se pensa em nada disto. Tudo isso é o acréscimo. Não é preciso se preocupar com isso. A fórmula é a mais fácil que existe. Perfeita. Basta uma única coisa e o resto vem por si só. Existe uma frequência harmônica para essa atitude. Uma frequência de buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Essa frequência raramente é pedida pelas pessoas que atendemos. Prevalecem os pedidos, que já se tornaram um mantra: casa, carro, apartamento, concurso, fazenda, namorado, receber precatório, gerente, aprovar cheque especial, etc. Pede-se o acréscimo que viria automaticamente. Esses pedidos revelam que o foco está no negativo, nas dívidas, doenças, necessidades, desespero, culpa, etc. E tudo isso atrasa demais os resultados do nosso trabalho. Mas, o que é o reino dos céus? Sem saber o que é isso, não há como buscá-lo. Essa deve ser uma grande dificuldade. O reino dos céus é um estado de espírito, um estado de consciência, uma frequência, um nível de consciência, um estado de paz, harmonia, amor, prazer, crescimento, realização, contentamento, abundância, saúde, evolução contínua, onde se ajuda os irmãos, onde há fusão com o todo, onde não há limites de forma alguma, êxtase contínuo, estudo sem limites, trabalho sem limites, etc. Um viver sem nenhum preconceito, nenhuma discriminação, sem ego, sem tabus, pura doação o tempo todo. É um sentimento oceânico, difícil de definir em palavras. Tem de sentir para saber. É por isso que dizem que o tão não pode ser descrito. Se você ainda não estiver sentindo isso tudo é porque ainda não está buscando em primeiro lugar. Quando passa a sentir, sua atitude muda. Sua prioridade passa a ser ajudar o semelhante a chegar ao mesmo ponto em que chegou, no mesmo grau de consciência. Para isso é preciso ajudá-lo em tudo. Além disso, significa não aceitar o mal e não compactuar com ele. Lutar contra a injustiça, contra a exploração, contra a manipulação, agir para que a paz reine na terra e que ninguém passe fome, seja escravizado, abandonado, prostituído, sacrificado, etc. Substituir suas crenças limitantes fará com que tudo funcione na sua vida.
Portanto, a fórmula é muito simples e poderosa, basta colocar como prioridade da vida a busca e o trabalho pelo reino dos céus. Por isso é tão difícil resolver os problemas terrestres. Por isso é tão difícil mudar o sistema de crenças das pessoas e assim as adversidades se perpetuam. A primeira crença a trocar é esta, que o mundo material é uma coisa e que o mundo espiritual é outra. Não existem dois mundos. Só existe um mundo, um todo, identificando o sistema de crenças. Algumas pessoas têm dificuldade para entender o que é o sistema de crenças ou paradigma. Também não identificam o que está no inconsciente travando seu progresso. Abaixo, temos um exemplo de que quando a sinceridade na busca do crescimento, a informação do inconsciente vem à tona. Cliente que escreveu isso está progredindo porque admite o que sente. Retirei toda a indicação que pudesse identificar quem é o cliente. É uma lista que facilita a análise de todas as pessoas. Tenho medo de sexo por causa das manchas na minha pele. Meu negócio é ser o centro das atenções e quando não consigo fico extremamente insatisfeito. E faço isso chamar atenção de qualquer maneira positiva ou negativa. Não consigo gostar da ideia de me entregar nas mãos de Deus. Não acredito que confiar em Deus vai fazer qualquer coisa por mim. Eu adoro ser admirado, sendo ruim ou bom, sendo alegre ou triste. Não tenho confiança em chamar alguém para sair, tipo um encontro. Não acho que eu possa, pois vão rir de mim. Acho muito pouco pensar apenas uma vez para criar o que eu quero. Será que funciona? Eu acho que precisa pensar mais. Sinto-me extremamente constrangido em demonstrar meus sentimentos e também em ser carinhoso. Imagino se é verdade o colapso da função de onda. Ou seja, ainda não confio completamente. Eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu gastar, pode ser que eu não consiga mais. Não é fácil conseguir dinheiro. Não confio no vácuo quântico, será que ele faz mesmo? Será? Que chato. Todo mundo vai prosperar. Todo mundo vai ser capaz, que graça que tem. Não vou ser superior a ninguém e ninguém vai me admirar. Tenho medo de a minha centelha querer fazer palestras, apresentações, fazer caridade, lidar com crianças, não querer riqueza e luxo. Tenho vergonha de ser bonzinho. Não quero fazer o que o Hélio faz. Se você quiser identificar seu sistema de crenças, sugiro que faça uma lista de tudo em que acredita. Faça isso sem racionalizar, sem manipular. Deixe sair do subconsciente e coloque no papel sem filtrar a informação. Faça outra listando os seus valores, numerando de 1 a 10 em ordem decrescente. De importância para você: saúde, dinheiro, religião, família. Então analise as listas. Isso é muito importante, pois ali estão as causas do seu sucesso ou fracasso. O primeiro passo, quando se explica o quanto a pessoa está fazendo para não crescer, não evoluir, ouve-se a mesma coisa, que não há problema algum, que não está se sabotando, que está fazendo tudo direito, etc. Quando a pessoa fala que não está sentindo nada, que não mudou nada, é exatamente o problema da negação. A resistência a evoluir em todas as áreas é tremenda, enquanto a pessoa não olha para dentro de si mesma e sente o quanto é contra o crescimento, não há evolução. As crenças podem ser as mais variadas possíveis, pois tudo que ouvimos, vimos e vivenciamos provoca uma neuroassociação, que faz parte do programa interno que rege nossas vidas. Para que isso possa ser superado, é preciso reconhecer o problema em primeiro lugar e depois fazer o que é preciso fazer: jogar fora as crenças que são limitantes. Isso se a pessoa realmente desejar crescer. Para saber quais crenças são limitantes, é só olhar para dentro de si e perceber o que sente, perceber do que tem medo. Na hora em que a informação entrar, ela baterá de frente com essas crenças. O impulso de crescimento recebido é gigantesco, e inevitavelmente surgirá um sentimento de aceitação ou negação do crescimento. Estamos falando de energia, de física. É impossível que a pessoa não receba o impulso. Ela reage de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Tudo na vida poderia ser maravilhoso e abundante, mas é preciso optar por isso. É preciso deixar o ego de lado e privilegiar o eu superior ou a centelha divina. O nome não importa. A questão é a escolha. Quantas pessoas optam realmente pelo crescimento pessoal? Na verdade, pouquíssimas, como todos podem ver ao seu redor, no planeta inteiro. Já imaginaram se todas as pessoas estivessem crescendo? Estudando mais, lendo livros difíceis, estudando filosofia, sociologia, mecânica quântica,
Procurando entender como funciona o universo? Isso, forçosamente faria a vida melhorar. É impossível que isso não aconteça. A vida de alguém é igual à sua consciência da realidade. Quanto maior a expansão da sua percepção, mais expansão na vida em todas as áreas. Porém, se formos à periferia de qualquer cidade e entrevistarmos seus habitantes, o que encontraremos? Só sofrimento em termos superlativos. Um verdadeiro filme de horror. Um total desconhecimento da realidade, de como está organizada esta sociedade, desconhecimento de saúde, de saneamento básico, de noções de higiene pessoal, de como se alimentar corretamente, da importância da educação, desconhecimento de como é a realidade espiritual, desconhecimento de como sair da miséria e da pobreza, da vida subhumana que levam, etc. Quem está na classe média não tem ideia do sofrimento que existe num bairro da periferia, e é por isso que eles não têm nenhuma esperança de sair da situação em que estão. A saída para essa condição é a expansão da consciência, é o conhecimento de que existe outra realidade, que eles podem alcançar se tiverem consciência de que ela existe. Esse é o trabalho e a missão de todos que já saíram daquela situação ou nem sequer passaram por ela, ajudar aos demais a expandirem suas consciências. Assim a evolução poderá acontecer, e então essas pessoas poderão pensar na união com o todo. No momento, elas nem sabem que ele existe. Zona de conforto. Se o observador cria a própria realidade como prova mecânica quântica, porque as pessoas não estão criando deliberadamente uma realidade melhor para si, acabamos de ver que não criam devido às crenças que regem suas vidas, principalmente inconscientemente. Se a consciência cria toda a realidade, ela vai criar a realidade do indivíduo de acordo com as limitações do seu sistema de crenças. Dessa forma, todas essas afirmações formam um modelo da realidade, criam um programa que fica sendo executado no mental daquela pessoa, obstruindo qualquer possibilidade de crescimento. Veja que a limitação não existe, mas a pessoa cria e sustenta a própria limitação. E sabendo disso, porque não sai das limitações auto-impostas? A questão fundamental é a zona de conforto, uma das coisas mais perniciosas que existem, uma vez que impede qualquer crescimento. A zona de conforto é um nome bonito para preguiça, para acomodação. Dá para entender como alguém pode ter preguiça crônica, como se pode ser contra a realização, o progresso, o bem-estar, a felicidade, a evolução. Somos seres inerentemente atômicos, portanto em vibração constante, em movimento perpétuo, com necessidade de crescer, de evoluir. Ao impedirmos nosso crescimento, sofreremos devido às somatizações decorrentes, isto é, ficaremos doentes inevitavelmente. A preguiça vem atrelada ao sistema de crenças, porque quem tem preguiça no fundo acha que não consegue nada, que não pode mudar nada, que a vida é assim mesmo. Debaixo de tudo isso está a crença de como é o universo, de como ele é regido, como ele é administrado e tudo mais. Paradigma. A zona de conforto é um problema generalizado. Como o crescimento é algo natural no universo, assim que ele é estimulado pelas ondas de informação, em pouco tempo a pessoa terá de sair da zona de conforto em que vive e crescer ilimitadamente. Assim conseguirá tudo o que almeja. Deixar para trás a zona de acomodação é um requisito fundamental para a pessoa que deseja alcançar o sucesso em qualquer área. Também é possível mudar essa atitude de relutância em sair da zona de conforto, implantando-se as informações que desejamos para o nosso sucesso. Assim que a pessoa percebe que cria sua própria realidade com pensamentos, sentimentos tanto do lado positivo quanto do lado negativo, seria natural que aspirasse a algo maior em sua vida. Mas não é. O que acontece? Pede-se somente o suficiente para permanecer na zona de conforto. Por que tem de ser assim? E desconfortável fundir-se com o Criador? Deve ser, só pode ser. Qual o problema se você usar a onda de informação, o mínimo que seja dela, e começar a obter tudo o que quer? A maioria absoluta das pessoas diz que quer mais dinheiro e bens materiais. Quando lhe é oferecida essa possibilidade, acabam se encolhendo. Quem dirige um império não tem tempo para ficar bebendo cerveja na beira da praia todo final de semana e feriados do calendário. Vejam nas redes sociais as manifestações de alegria quando chega a sexta-feira, imagens de cachorrinhos alegres, pessoas dando pulos de alegria, porque não vão trabalhar no dia seguinte. No domingo à noite ocorre o inverso, são postadas imagens de pura desolação.
porque a segunda-feira está chegando. Que triste, terminou o fim de semana e amanhã terei de voltar ao trabalho. Não podemos esquecer-nos da infinidade de feriados, que se não bastassem são emendados para a felicidade geral da nação. Vamos a outro exemplo. Por que não pedem um apartamento de 800 metros quadrados? Porque terão de limpá-lo e vai ficar difícil ter uma só faxineira. Não caia ficha que você pode contratar vários empregados para fazerem a limpeza? Então é melhor ficar morando num quarto e sala. No que se refere ao crescimento profissional, acontece a mesma coisa. As pessoas geralmente não almejam a diretoria ou a presidência da empresa em que trabalham porque isso pode comprometer os churrascos nos domingos, o convívio com os amigos e familiares, os aniversários nos buffets infantis. Terão de trabalhar mais, serem os primeiros a entrar e os últimos a sair da empresa, continuar trabalhando online, em casa, no aeroporto, viajar a negócios, etc. Que chato! A acomodação está presente até naqueles indivíduos que se dizem buscadores. A palavra é bem apropriada, já que buscam em tempo integral. Fazem todos os cursos, leem um livro atrás do outro, mas não colocam em prática o que aprenderam. Saltam de uma técnica a outra, mas nunca se sentem prontos para começar. E sabemos que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade no que se refere a agir e passar o conhecimento para os demais. Quando isso não ocorre, resulta em somatização e retrocesso na vida. Qualquer caminho serve quando se quer encontrar a verdade. Todos eles, quando investigados a fundo com honestidade, vão desembocar no mesmo ponto. Uma vez encontrada a realidade última, o próximo e único passo a ser dado é agir em conformidade com a verdade, isto é, devemos nos tornar o próprio conhecimento, em cada pensamento, sentimento, palavra ou ação. É quando o conhecimento vira sabedoria. A inação é a zona de conforto total. O ser que está individuado trabalha dia e noite. Trabalho no sentido de colocar energia em algo produtivo, não de esforço de trabalhar, feito burro de carga. Não há como ser diferente. Esse é um sinal. Se o todo o assumiu, como não? Trabalharia sem cessar, se a essência dele é essa, movimento, vibração, ele fará, criará, manifestará, incessantemente. Neste caso, até os instantes de ócio serão criativos. Resumindo, a questão é, tudo que se explica sobre o todo é recebido pela maioria com muita resistência. É como falam para mim, ninguém quer o que você fala. Não tem pizzaria, não tem boteco, não tem. Quem vai querer um negócio desses? Então é um produto difícil de vender.